Olá a todos, meu nome é Alan Lucas Cordeiro, sou estudante de Engenharia Mecânica da Faculdade de Galileu, Botucatu, no estado de São Paulo, certo? Esse aqui é mais um vídeo da série, né, de vídeos para o projeto de extensão, que é basicamente a partir de 2023 entrou em vigor uma lei onde as universidades, né, os alunos, né, que estiverem concursando em graduação, devem de ter pelo menos 10% da carga horária aplicada para projetos de extensão. O que é o projeto de extensão? Basicamente, é um projeto com foco para a sociedade. No meu caso aqui, eu estou ministrando videoaulas. Então, eu estou passando conhecimento adiante. E isso se enquadra como um projeto de extensão. E, de preferência, né, tem que ser na área que você está cursando. No meu caso, engenharia mecânica. Então, hoje eu estou aqui com vocês para fazer esse exercício de máquinas de fluxo. E aí, poder estar passando o conhecimento adiante, certo? Então, vamos lá, né? A gente tem um exercício aqui. Eu só preciso fazer uma anotação aqui para vocês, que aqui eu separei uma parte de trigonometria basicamente para nós, para facilitar a nossa localização, e a fórmula geral da altura teórica, certo? Vamos ver o que o exercício está pedindo para a gente, né? Ele fala assim, uma bomba centrífuga com entrada radial trabalha com água com uma vazão de 0,8 metros cúbicos por segundo. Só nessa primeira linha aqui, eu já anotei duas informações muito importantes para nós. Uma bomba centrífuga com entrada radial. Entrada radial vai influenciar na nossa fórmula. Entradas e saídas radiais sempre são importantes você estar atento, porque elas vão influenciar no que a gente pode considerar e desconsiderar na fórmula, certo? Então a gente tem informação de entrada radial com água, isso também é importante, e vazão. Então temos três informações importantes. Água, nós vamos precisar da densidade da água e da vazão. A gente tem a vazão. Então, tá aí beleza. Aí o que ele fala é o seguinte: o diâmetro do impedidor é de 350 milímetros e as pás têm 20 milímetros de largura na saída. Considere que as pás são radiais na saída, radiais de novo. Determina a altura teórica considerando o número infinito de pás e isso aqui também é importante, infinito de pás. Então, nós não vamos precisar, por exemplo, aplicar o próximo cálculo de correção com a quantidade de número de pás, eficiência das pás, o ângulo das pás. Porque como a gente está considerando infinito, então tranquilo. E a potência, quando a bomba trabalha a 1,3 RPM. Então tá, a gente tem que determinar, né, a altura teórica e a potência teórica. Vamos então começar anotando as informações que nós temos aqui, né? Uma coisa que eu gosto já de deixar bem interessante pra gente aqui é que quando ele fala entrada radial e saída radial, a nossa fórmula da altura teórica, ela automaticamente vai sofrer algumas deduções. Então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter que o U ao quadrado, dividido pela gravidade, é igual à nossa altura teórica. Por que disso? Como são radiais, os ângulos das pás na saída são diferentes. Então, sempre você tem que estar atento a essas informações, se são radiais ou não, certo? Então, vamos agora colocar as outras informações que nós temos aqui. Então, vamos começar aqui pela nossa vazão. A vazão a gente usa como o Qzinho. Ele fala pra gente que é 0,8 metros cúbicos por segundo. Como nós estamos vendo, a gente tem informação já de metros cúbicos por segundo. Então, o que é interessante? É a gente trabalhar já tudo com metro. Ele passa pra gente também o diâmetro do impedidor. Isso é importante pra gente. 350 milímetros. Só que, como a gente já está trabalhando com vazão, que é em metros cúbicos por segundo, vamos converter esses milímetros para metros. Então, 350 milímetros para metro, é só você pegar aí na sua calculadora e fazer aí a divisão por mil, basicamente, né? 350 dividido por mil. E milímetro para metro é igual a uma divisão por mil. Então, nós temos 0,35 metro, certo? Agora, o que ele fala pra gente? As pás têm 20 milímetros de largura na saída. Isso pra gente é o nosso Bzinho, que
também vamos converter já para metros. Então, 20 milímetros é igual a 0,02 metros, certo? Outra importante informação que ele passou para a gente é isso aqui, água. O nosso sistema ele está sendo imbuído por água. Então, nós temos que utilizar a densidade da água. Eu estou usando aqui como 998 quilogramas por metro cúbico aproximadamente, tá, pessoal? E ele passa para a gente a informação da rotação, né? Que é os 1.300 RPM, certo? 1.300 RPM. Muito bem. Nós temos essas informações. Nós precisamos apenas encontrar o U, né, da nossa pá. Então, né, quando a gente fala de pás, a gente tem as pás de várias formas geométricas, mas sempre são geralmente triangulares, né? A gente quer encontrar o U. O U, basicamente, na nossa situação, como ela é uma pá radial, ela é essa informação aqui. Então, como que a gente encontra esse U, né? Pelas informações que a gente tem. A forma para encontrar o U, nesse caso, é o nosso U2, né? Porque a gente está encontrando as informações conforme foi passado. A gente sabe que a fórmula do U é π vezes o diâmetro vezes a rotação. Tudo isso dividido por 60. O π é uma constante, nós já sabemos ela, né? O diâmetro é o que ele passou para a gente, que é o diâmetro do impelidor. E nós temos aqui. E a rotação? Nós também temos. Então, essa conta aqui, como que ela vai ficar, né? Basicamente, o nosso U, eu vou até colocar aqui apenas como U, ele vai ser igual ao π vezes o nosso diâmetro, né? Que nós já convertemos para metro, porque tudo aqui está em metro, vezes a nossa rotação. Tudo isso dividido por 60. Pois bem, se a gente fizer essa conta, vou fazer aqui com vocês na calculadora, a gente vai ter aqui a seguinte maneira, né? É o π vezes 0,35 vezes 1.300. Isso aqui vai dar o valor de 1.429,42, 46, 57. Vocês podem aproximar se vocês acharem necessário para 1.429,4 ou 0,5. Não vai ser um valor que vai acabar afetando, né? Inclusive, eu até gosto de usar o termo assintomaticamente, né? Que o termo assintomaticamente significa que basicamente a pequena variação é assintomática, então ela não vai ter um efeito, vamos dizer assim, catastrófico, né? Não vai ter uma diferença, é desprezível basicamente. Mas por efeitos didáticos eu vou usar aqui com total precisão, tá? Então o nosso usinho ele vai ser basicamente esse valor dividido por 60. E aqui nós vamos chegar em 23,82, né? Basicamente. 23,82. Assintomaticamente, pra gente não ter que ficar fazendo tudo isso, vai. Metros por segundo aqui, tá? Quando a gente calcula o U, nós encontramos na unidade de medida de metros por segundo. Certo. Você se lembra da entrada radial, saída radial dessas informações e de como reduziu a nossa fórmula para apenas U ao quadrado? Então, nós já conseguimos encontrar a nossa altura teórica por causa disso, que é U ao quadrado dividido pela gravidade. Nós já encontramos o U. Então, vai ser 23,82 ao quadrado dividido pela gravidade, que eu vou usar como 9,81, tá? Você pode aproximar para 10, se for o caso. Então, fazendo essa continha aqui de 23,82 ao quadrado, nós temos algo
similar, né, algo próximo de 567,3924 dividido pela nossa gravidade, né, que é 9,81. Com isso, nós chegamos que a nossa altura teórica é assintomaticamente 57,83. 57,83 metros por segundo. Então, a nossa bomba ela tem que mandar a água basicamente com essa velocidade, perdão, metros, né? É o quanto, né, que a nossa bomba consegue mandar aí de altura, né, essa água aí com essas informações. Mas, não só isso, né, porque o exercício pede altura teórica e... Só arrumar esse M aqui, né, pra gente ficar... pra ver melhor, né? Certo. Mas não bastando isso, ele quer que a gente também calcule a nossa potência da bomba, né? Então nós calculamos a altura, agora nós vamos calcular a potência. Qual que é a fórmula da potência, né? Potência teórica, certo? A potência teórica, ela é basicamente a nossa densidade. Isso aqui é o ρ, vezes a nossa gravidade, vezes a nossa vazão, vezes a nossa altura teórica. Ou seja, nós temos todas essas informações. Nós temos a densidade da água, que é 998 kg por metro cúbico, vezes a nossa gravidade, que é 9,81, vezes a nossa vazão, que como eles estão em metro cúbicos, eles estão equivalentes, né? Então, 0,8. Vezes a nossa altura teórica que nós acabamos de encontrar aqui. Tudo isso, meus amigos, se a gente fizer aqui, né, a nossa multiplicação, nós vamos chegar no valorzinho de 45 mil não, 452.942,14 watts. Então, a nossa bomba teria que ter essa potência para basicamente atender essa altura, certo? O exercício é isso, é um exercício básico. O segredo dele basicamente está em você entender essas informações de entrada radial e saída radial, porque com elas a gente já consegue reduzir a fórmula e tornar tudo muito mais simples. Caso fossem informações diferentes, provavelmente esse exercício seria muito maior. Tudo bem? Então é isso. Espero que possa ter ajudado alguém aí, né, com alguma dificuldade. E desejo tudo de bom para vocês, saúde e até mais.